No processo de seleção de uma das maiores empresas de computador do mundo, é pedido ao candidato que ele relate um e apenas um projeto que ele tenha participado no seu emprego anterior. Essa companhia entende que saberá muito mais sobre o seu candidato se ele narrar um projeto do que se ele fizesse uma extensa lista genérica de todos os projetos que ele participara ao longo de sua vida profissional. Chamemos esse recorte, pessoal, de unidade temática. Vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com composição. Eu diria que todas as regras de composição têm como norte a construção de uma unidade temática. Isso não só dentro da fotografia. Artes, em geral, buscam e procuram essa ideia de unidade temática. Eu tenho certeza que se vocês entenderem isso, talvez essa seja a única regra de composição que vocês vão levar ao longo de toda a vida fotográfica de vocês. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então tem uma grande discussão aí sobre regras de composição. Alguns fotógrafos dizem que elas são essenciais para a construção de uma boa foto, da mesma forma que fotógrafos que irão desacreditar sobre essas regras, mas uma coisa eu garanto para vocês, é muito melhor conhecer as regras do que não sabê-las. E eu sou um grande fã das regras de composição, não pelo que elas são, mas por aquilo que elas fazem na nossa fotografia. E pensando a respeito dessas regras aqui no meu divã fotográfico, eu diria para vocês que todas as regras têm como norte a construção de uma coisa que a gente chama unidade temática, que é algo que não provém ali da fotografia. Na verdade, esse termo unidade temática, ele vem dos estudos linguísticos, e a reflexão de hoje que eu gostaria de empreender aqui com vocês é a gente pensar nesses dois conceitos, as regras de composição e a construção de uma unidade temática. Eu vou trazer algumas referências, vou trazer o que alguns fotógrafos pensam a respeito disso e vou fazer um convite para vocês para a gente pensar em algumas artes e também em algumas das regras e entender se realmente eu não estou fazendo uma viagem aqui, fazendo essa redução a todas as regras, a ideia de unidade temática. Para conceituar a ideia da unidade temática, pessoal, eu vou pegar emprestado a definição que o meu grande professor de linguística, o Paulo Guedes, ele faz sobre isso, tá? O Paulo Guedes, vejam só que interessante como a gente pode relacionar isso à fotografia. Ele vai dizer o seguinte: nós mesmos, como todos os assuntos de que podemos tratar, somos infinitos. E não há texto, daí aqui eu ponho /foto, por maior que seja, que possa dar conta de tudo. Tratar de tudo um pouco equivale a tratar de tudo muito pouco, do que resulta não um texto /foto, mas uma lista quase sempre desordenada de pequenos dados ou fragmentos, e que não chegarão a compor um todo. É a delimitação de um tema e a identificação de suas partes componentes e das relações que essas partes mantêm entre si que tornam interessante tanto uma conversa quanto um texto uma foto. Sem a composição de um todo, e vejam só como já se relaciona a ideia de composição aqui, sem a tentativa de estabelecer uma ordem para as coisas, não há texto e eu diria que não há foto, tá? E antes da gente entrar nas regras, eu assisti há pouco tempo um curso da Annie Leibovitz e ela disse uma coisa que realmente me deu estalo sobre essa relação com a unidade temática. A Annie, ela disse que quando ela vai retratar alguém, sempre existe uma máxima que o retrato tem que captar toda a essência de uma pessoa, tem que dizer completamente como essa pessoa é. E a Annie diz que isso é impossível, que na verdade o que ela vai tentar fazer quando ela constrói um retrato é trazer um dos elementos dessa pessoa, uma das características dessa pessoa, uma das facetas dessa pessoa. E quando a gente constrói bem uma faceta, uma característica, a gente constrói a possibilidade de conhecermos alguém. Eu vou tentar dar concretude para isso que eu estou dizendo para vocês. Se vocês me perguntassem quem sou eu e vocês tivessem que fazer um texto de quem sou eu,
provavelmente sairia uma lista enorme de características como idade, altura, às vezes peso, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Isso seria uma lista genérica de tantas coisas que poderia se encaixar a tantas outras pessoas. Agora, se vocês se propusessem a contar apenas um elemento de vocês, apenas uma característica, apenas uma coisa que vocês gostem, muito provavelmente eu conheceria muito mais vocês do que se vocês tivessem essa lista completamente genérica de coisas. Eu faço sempre essa orientação quando eu dou aula de texto, que é construir uma unidade temática para a gente ter um texto possível. Isso se encaixa perfeitamente com a nossa ideia de composição dentro da fotografia. Se vocês perceberem todas as regras de composição, pessoal, e eu digo todas as regras mesmo, vamos começar com a mais popular delas. O que a regra dos terços ela nos faz? Ela cria pontos de interesse em que a gente vai colocar um elemento dentro desse ponto. O que é isso? É construção de unidade temática. O que uma proporção áurea que vai nos dizer onde colocar um dos elementos faz com a gente? Que a gente determine uma coisa a ser destacada dentro da nossa fotografia e coloque dentro daquele ponto. Por que as regras de foco e desfoque, por que os retratos desfocados fazem tanto sucesso? Porque, na verdade, a gente tem um isolamento de um sujeito em relação a todos os outros elementos do quadro que ficam desfocados. Construção de unidade temática. O que as linhas diagonais que levam a um determinado elemento ou que levam o nosso olhar fazem? Eles nos dão uma direção para uma unidade temática. O que linhas verticais e horizontais fazem? Nos levam, pensem aquele tipo de foto que tu coloca alguém, um casal, alguma coisa, numa cerca que tem uma linha, que vai ter uma linha horizontal com um casal ali num determinado elemento. O que está sendo construído aí? A ideia da unidade temática, tá? Então, na verdade, a gente pode ficar viajando aqui em cima de todas as regras de composição e todas elas vão se resumir a essa máxima de que para a gente construir uma foto de verdade, uma foto que conte uma história, a gente precisa ter uma delimitação temática. A gente tem que se propor a mostrar um elemento e mostrar esse elemento verdadeiramente, ao invés de ficar mostrando várias coisas. Às vezes, pessoal, a gente conta muito mais uma história. Vocês imaginem o seguinte, o que é a unidade temática? Vocês imaginem eu fazendo várias fotos grande angular de um bombardeio aéreo. Teve um bombardeio aéreo numa cidade, a cidade está toda destruída, e eu estou fazendo várias fotos em cima de um helicóptero em grande angular. A unidade temática, pessoal, ela nos permite descer do helicóptero e, de repente, dentro daqueles fragmentos, eu pego, sei lá, uma mãe e uma criança, alguma coisa assim, um elemento que é capaz de resumir aquele bombardeio inteiro, ao invés de se contar essa história de forma tão grandiosa, tá? E aqui a gente entra até numa discussão que é bem interessante, que é a diferença das composições em grande angular para as composições mais close-ups ali com teleobjetiva. É mais fácil compor com teleobjetiva porque tu tem a construção mais fácil de uma unidade temática. É bastante difícil tu criar unidade temática quando tu tem o grande angular. Por isso que é bem importante ter poucos elementos, tu ter um casal bem destacado em uma das partes dessa foto, porque tu tem toda a ambientação e é aquilo que a unidade temática diz, não é que vocês têm que ter apenas uma coisa, mas que os elementos de volta se relacionem com o assunto principal de vocês, que não tenha coisas que sobrem, pessoal. Eu penso também quando eu vou, por exemplo, em um museu e às vezes me dá uma preguiça de ver aqueles quadros que tem 1 zilhão de elementos que eu não sei por onde começar a enxergar. E às vezes a gente tem uma foto de guerra e a gente tem ali, como já disse aqui, estou me repetindo, tu tem um elemento dessa guerra que vai contar muito mais sobre essa guerra do que todas as outras coisas em volta. E se a gente pensar e se relacionar isso com outras artes, pessoal, está muito em voga aquele conceito minimalista de menos
é mais. Se vocês acompanham o MasterChef, por exemplo, os chefes sempre reclamam, tem ingredientes demais aqui dentro, eu não consigo identificar um determinado ingrediente. Se a gente pensa na gastronomia, nos grandes chefes, a gente vê aqueles pratos imensos e maravilhosos com apenas um elemento, que tu pega o prato e o teu olhar já cai sobre aquele elemento que ou está centralizado ou está dentro de um dos terços do prato. Se a gente pega, por exemplo, a música clássica, há vários movimentos, mas tem um movimento, tem uma temática que percorre ao longo ali de toda a estrutura ali da composição. Então não é um elemento apenas da fotografia, apenas do texto, a ideia da unidade temática. Eu acho muito importante dentro das regras de composição, porque elas nos dão um guia de como construir essa unidade temática. Então eu até arrisco a dizer para vocês aqui, se vocês esquecerem e não souberem ali quais são as regras de composição, pensem apenas que toda vez que vocês vão fazer um clique, pessoal, vocês precisam contar uma história, e uma história se conta a partir de um elemento, não a partir do todo. Vocês estão diante de uma paisagem absurda em que vocês gostariam de captar toda a essência dessas coisas. A gente cria um grande paradoxo quando a gente quer o todo, a gente acaba não tendo absolutamente nada. Então, peguem um elemento dessa paisagem, coloquem isso, daí aí as regras eu acho que elas são interessantes. Estudem um pouquinho as regras e vejam como vocês podem fazer com que o olhar de quem observa a foto de vocês, imediatamente quando vê essa fotografia, se dirija a um dos pontos que vocês, enquanto fotógrafos, decidiram na composição que seria o ponto mais importante. É muito legal quando a gente pega o nosso observador pela mão e leva esse observador para onde a gente quer e não joga para ele alguma coisa que ele fica desbaratinado ali, ele não sabe para onde olha. É a mesma coisa dentro de um texto. É terrível tu estar lendo um texto que tu não sabe onde o cara vai chegar, sobre o que se está falando dentro daquele texto. Não tem como ser algo interessante se a gente não constrói uma unidade temática, tá? Então, a unidade temática, especialmente dentro da fotografia, ela cria um contorno ainda muito mais forte do que, por exemplo, dentro do cinema. A gente pode fazer uma diferenciação aqui entre a fotografia e o cinema e o vídeo, porque o vídeo, pensem numa luta de boxe, tá? O vídeo, ele pode nos ganhar por pontos. Vocês podem ir ali judiando do adversário, até que no final vocês ganham. Agora, a fotografia, ela tem que nos ganhar por nocaute. O cara tem que olhar a foto e ter um nocaute. E a gente só consegue o nocaute, pessoal, quando a gente tem unidade temática, tá legal? Então, na verdade, aqui a minha presunção é que a gente consiga reduzir todas essas regras de composição a apenas uma regra que eu vou determinar como unidade temática, e esse vai ser o meu norte a partir daqui, quando eu tratar de composição e quando vocês me trouxerem dúvidas a respeito de composição. Será que está legal isso, César? Olhem para a foto de vocês e pensem em quantos elementos estão envolvidos nessa foto. Pensem se há um elemento principal e que é a ambientação e que os outros elementos façam uma convergência com esse elemento principal. Pensem se as partes se relacionam entre a parte principal e os elementos do todo. Se eles não estão se relacionando, pessoal, às vezes é melhor a gente fechar o quadro e deixar só o elemento principal. E acho que isso também é um dos grandes trunfos do retrato. Acho que o retrato funciona muito bem, porque quando a gente isola o sujeito, quando a gente coloca um sujeito, por exemplo, num fundo infinito, a gente está construindo uma unidade temática. Tá legal? Então, pessoal, isso é tudo que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero que a gente continue a nossa discussão lá no nosso grupo do Facebook
E mais ainda, seria muito legal ter vocês no meu grupo de apoiadores, que são as pessoas que fazem os cursos do Vimeo, lá em cursos.cesaraugustofotografia.com. Lá a gente tem uma comunidade exclusiva, que é o grupo Apoiadores CA Fotografia. Se vocês são do Vimeo e vocês ainda não estão no grupo, convido vocês a irem lá no grupo e pedirem a solicitação de entrada, só que tem que ser do Apoia-se ou tem que ser do Vimeo, tá? Não pode entrar pessoas que não sejam de nenhuma dessas duas plataformas. Lá vocês vão ter direito também a um grupo de WhatsApp exclusivo dos apoiadores. Nesse final de semana a gente vai fazer uma live exclusiva. Espero poder falar de composição na nossa live agora de carnaval. Conheçam lá os cursos do Vimeo, pessoal. A gente está chegando na reta final do curso de Lightroom, no curso de Flash. Semana que vem vai ser lançado um curso exclusivo, que é o ensaio fotográfico de ponta a ponta, que vai ser um curso que está demais, que eu vou mostrar desde a conversa com o cliente até a entrega final das fotos. Se vocês estão curtindo essa série, não esqueçam de dar o like aí, que fortalece bastante o canal. Façam os comentários de vocês, façam as reflexões de vocês, façam as perguntas, que na medida do possível quero interagir e quero estar mais pertinho de vocês. Tá legal? Grande beijo, até mais. Tchau, tchau!